Olá, bom dia, pessoal. Fala, pessoal, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Como estão? Todos aí? Muito bem. Nos esperando prazer um pouquinho, estar aqui, pessoal. Tudo tranquilo. Legal, gente. Vamos esperando o pessoal ir entrando. A gente está com 12 pessoas lá no YouTube agora. Bom dia, Juan, tudo bem? Pessoal, vão dando bom dia de vocês aí no chat do YouTube. A gente também está de olho por aqui. E assim a gente vai conhecendo vocês. A ideia aqui hoje é a gente fazer algo bem dinâmico, tá? A gente conta também com a participação de vocês no chat. Bom dia, Iris. Tudo certo? Vou só aguardar um minutinho para o pessoal ir entrando. Tudo bem, Alvanir? Tudo certo? Bom dia. Isso aí, pessoal. Hoje a ideia é nós fazermos uma webinar, então, antes das apresentações, antes da gente partir para as apresentações, pessoal. É algo dinâmico. Bom dia, Juliana, tudo bem? A gente conta com a participação de vocês aí no chat também. Se já utilizam, se já conhecem algo que a gente vai tratar aqui. Qualquer dúvida também, pessoal, podem ir colocando aí no chat. A gente vai fazendo algumas pausas. O Vitor também vai respondendo aí qualquer dúvida que vocês tenham, se já utilizam, se já conhecem alguma coisa. Bom dia. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Pedro, sou gestor de parceiros aqui da Bounty, e hoje a gente vem trazendo esse tema, inteligência artificial dentro do mundo do RH, o futuro da gestão de pessoas. Pode passar, por favor? Bom dia, Marília, tudo bem? Como é que vocês vão, pessoal? Então, gente, para a gente entender o que a gente vai tratar aqui na webinar, a gente vai ter dividida ela em 4 momentos, então. Primeiro, conversando um pouco sobre os avanços da inteligência artificial no pós-pandemia, no cenário pós-Covid-19, né? E as novas oportunidades que geraram para a área de gente de gestão, para a área de RH, tá? Depois disso, a gente conversa um pouquinho sobre a inteligência artificial aliada na personalização e agilidade dos processos de RH, ou seja, como que a gente consegue pegar esses avanços que ocorreram dentro do mercado, desta área, e trazer realmente na prática para agilizar, para personalizar o dia a dia de recursos humanos, né? Também trazendo a simplificação desse processo de gestão na prática. Então, o Vitor também vai trazer aí muita coisa para vocês utilizarem, saindo aqui também da webinar já com material prático para utilização, e aí a gente finaliza com interação e dúvidas, mas como eu falei, gente, vão comentando aí no chat, vão comentar qualquer contribuição, qualquer dúvida, e a gente vai tocando. Certo, pessoal? Tá passando aí embaixo também o Instagram da Bounty, para quem quiser ir lá, já temos bastante informação lá. Para vocês também conhecerem um pouquinho a Bounty, a gente vai apresentar ela aqui. Vocês conseguem informação lá no @cartãobounty. Gostaria de chamar o Vitor e o Cassius, então, nossos 2 convidados aí, para se apresentar, por favor, pessoal. Obrigado, Pedro. É um prazer estar participando dessa webinar, é um prazer estar falando com todos vocês aqui. Eu sou o Cassius Marinho, eu sou diretor comercial do Bounty, que são cartões benefícios, e eu vou estar no decorrer disso aí tirando algumas dúvidas, falando um pouquinho sobre a inteligência artificial junto com o Vitor, com o Pedro, explicando um momento que a gente está passando hoje no cenário de RHs. Eu fico aqui sempre à disposição de ouvinte também. Fala, pessoal, sou o Vitor, CEO e fundador da VTD Solutions. A gente é basicamente uma empresa que tenta agilizar, né, o processo de desenvolvimento de soluções, utilizando inteligência artificial para isso. E a gente é parceiraço aqui do Bounty, do Group Life, e somos o braço de tecnologia do Bounty People. E gostaria que fosse bem interativo, assim, fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já utilizam IA ou alguma ferramenta dentro do processo de seleção de vocês, se vocês já estão utilizando bastante aí o ChatGPT para auxiliar e trabalhar de uma forma mais inteligente. Qualquer dúvida, algum assunto que vocês queiram abordar, por favor, é só falar aí no chat que a gente conversa, tá certo? E aproveitando, né, pessoal, para destacar o seguinte, quem ficar até o final do nosso webinar, a gente vai ter uma surpresa aí, vai ser um benefício, né, Cássio e Pedro, bem bacana para quem ficar. Eu acho que vai valer a pena, no final eu divulgo, tá certo?
Eu sei mais ou menos, eu acho que vão gostar, hein, Vitor? Eu acho que vão gostar. Eu acho também. Então, por favor, fiquem até o final, façam perguntas que eu também acho que vocês vão gostar. Com certeza, gente. Bom dia, Carlos. Bom dia, Estela. Alvanir, a gente consegue enviar diretamente lá pelo Simpla, tá? Então, questão de certificado lá, aqui a gente já tem nome de vocês, enfim, lá dentro, lá pelo Simpla mesmo, tá certo? Tenho certeza que vocês vão gostar aí dessa surpresa final. A ideia também, né, pessoal, é a gente ir conversando, é a gente ir batendo esse papo, mas também entregar para vocês conteúdo de valor, entregar para vocês algo prático que vocês possam utilizar no dia a dia. Vamos seguir então com a apresentação, por favor? Se a gente conseguir. Isso, perfeito. Cássius, te convido para comentar um pouquinho do Bounty, apresentar um pouquinho o Bounty, quem é o Bounty, por que a gente está falando de A, por que a gente está falando de RH. Vamos lá. Quem é o Balt, né? De onde surgimos, o que a gente está pretendendo, né? Nós somos os cartões Balt, somos a primeira plataforma de benefícios do Brasil focada em bem-estar, educação, telemedicina preventiva, descontos em consulta médica, pós-graduações, MBAs online e muito mais. O nosso portfólio nasceu justamente numa necessidade que tinha do RH e numa oportunidade que veio devido até esse cenário que está participando. Então, esse portfólio é bem grande. Atrelado a todo esse tipo de benefício, de serviço agregado, ainda temos um cartão Mastercard a custo zero para todos os colaboradores. Nós intitulamos como uma curadoria em vários pacotes de serviços inclusos. A Balt é uma empresa que nasceu tecnológica, devido a uma carência também que teve de público de RH, criamos vários produtos dentro de um portfólio de serviços, além do pátio tradicional, o Vale Refeição, o Vale Alimentação, que já intitula aí no mercado, né? O Balt People, que o Vitor também vai apresentar daqui a pouco, também é um serviço de valor agregado voltado para o RH, é a primeira plataforma integrada com o ChatGPT para recrutamento e seleção. É importante a gente elencar algumas coisas, o porquê que a gente foi nascendo dessa forma. Nos últimos 10 anos, os serviços de benefício para o RH se tornaram disruptivos, como nenhuma outra indústria jamais viu. No entanto, a maior parte dessa transformação, eu tendo a acreditar que ainda está por vir. Eu vejo hoje vários players que surgiram nessa década encontraram um certo sucesso por meio de alavancagem tecnológica, para oferecer a experiência ao seu cliente ao invés de produtos. O foco é entender e atender a necessidade do cliente na ponta. É entender que departamentos pessoais, os antigos DPs, deixam de ser departamento pessoal e viram, de fato, um RH com recursos humanos. Eu tendo ainda a acreditar que não é só isso, tá? No meio dessa alavancagem tecnológica que nós já estamos vivendo, à medida que esse cenário competitivo está sendo redesenhado, também estão entrando outros integrantes desses setores para tentar barganhar um pedaço da fatia de mercado de benefícios, que gira em torno de 150 bilhões. Muda-se esse cenário daqui para frente, porque os maiores desafios que vamos enfrentar no mundo de benefício corporativo é a tecnologia em primeiro lugar. O Balt nasceu tecnológico, nós já nascemos tecnológico. Então, já parte do pressuposto que quem tiver mais parte tecnológica já avança na frente. Até porque as novas medidas de regulamentação do Ministério do Trabalho, as medidas provisórias, a última foi há 3 semanas atrás, que é o 173, acaba com os arranjos fechados. Existia uma joint venture onde tinha uma reciprocidade com o banco, alguns fornecedores fazem isso, o fornecedor de benefício e o cliente volta. Isso já acaba com isso. Até durante muito tempo da minha carreira, eu estou há mais de 20 anos trabalhando com meio de pagamento de cartões corporativos, ouvia-se dizer que produto de benefício é uma commodity. Muito pelo contrário, o preço hoje não é mais determinado pela oferta e procura. Não funciona mais assim. Quem dita o ritmo são as empresas que visam qualidade de vida ao colaborador, melhor bem-estar. Precificar, taxificar, qualquer empresa de benefício consegue fazer. Se chama no mercado até rouba-monte, né? Agora, quem tem tecnologia de ponta, atrelado a serviço de valor agregado, com certeza vai sair na frente. Esse é o caminho do sucesso e é por isso que nós estamos aqui. O Balt significa tudo isso para vocês. Ok até aqui? Legal. Bacana, Cássio. Aqui a gente fala um pouquinho da nossa história, né? Quem nós somos, de onde viemos. Nós somos do Grupo Elife. O Grupo Elife hoje é uma consultoria que é uma consultoria brasileira com visão global. Nós surgimos em 2004. Somos especialistas em inteligência de mercado e gestão do relacionamento com o consumidor digital. Então, nós ajudamos as empresas a entender e influenciar a jornada do consumidor na América Latina, Portugal
e Espanha com serviços e com SaaS, que é o Software as a Service. E aí, em 2022, a gente lança o cartão Balt. Algumas empresas que já acreditam no nosso trabalho já estão aí redondinhas, caminhando, cada vez mais implantando a nossa plataforma. É importante dizer que o Balt é uma plataforma omnichannel, e dentro dessa plataforma omnichannel, você tem multifuncionalidades para agregar valor para o RH. Esse é um pouquinho da nossa história. Legal, obrigadão, Cássio. E é interessante lembrar também, né, que aqui dentro do Bounty a gente acredita muito que o ambiente produtivo, com alta produtividade, enfim, começa com benefícios flexíveis. E o Bounty vem falando de RH, de inteligência artificial, que ajuda desde turnover, enfim, diversos processos do RH que a gente vai passando aqui, os benefícios flexíveis também como aliados dentro desse processo, né? Hoje aqui no Bounty, a gente trabalha diversas categorias de benefício, tentando realmente criar um life care pro colaborador. Podemos seguir, então, para a nossa primeira pauta aqui, agora explicados quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui, conversamos, então, um pouquinho mais sobre os avanços da IA na pós-pandemia e as novas oportunidades de gente e gestão, né? Eu queria dar o pontapé inicial aqui na nossa discussão, trazendo uma pesquisa do LinkedIn feita lá em 2018, já um pouquinho antiga, onde o LinkedIn pesquisou quais eram os temas que mais estavam em voga para os próximos anos dentro da área de recursos humanos. E interessante, em 2018, a inteligência artificial ficou como o quarto tema mais em voga, certo? Então, esperávamos que fosse o quarto tema mais trabalhado. Contudo, a gente sabe que vem 2020, traz novos desafios com o Covid-19, que impulsionam o desenvolvimento de novas inteligências artificiais e principalmente também dentro do cenário do RH. O RH teve que mudar muita coisa, desde o modelo de trabalho presencial versus remoto, cultura organizacional tradicional dentro da empresa, enfim, para uma cultura digital, o próprio recrutamento, treinamento, enfim. E aí houve um aumento da conscientização e adoção da IA em diversas áreas, além do RH também, como saúde, atendimento ao cliente, logística, educação, enfim. Queria ouvir um pouco do que vocês pensam, o que a gente tem para trazer quanto a esse tema. Pronto, pessoal. Então, só para contextualizar, né, vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado. Venho de tecnologia, então o que é inteligência artificial? Vamos pensar aí no começo, porque a gente criou isso. Era basicamente, começou no final da Segunda Guerra Mundial, finalzinho da década de 40, na década de 50, pensando em, como a gente cria sistemas capazes a realizar tarefas que eram feitas por nós, ditos inteligentes, né? Nós com a inteligência humana. Isso era aplicado ao quê? A gente tem um sistema capaz de aprender, de perceber as coisas à nossa volta, resolver problemas, reconhecer padrões e também atuar com criatividade. E Pedro comentou, né, algumas aplicações em algumas áreas. Uma delas, eu acho que a gente pode destacar, que é na área médica. Na primeira onda de IA, que a gente chama assim da primeira onda, que era na década de 60 e 70, a gente começava a criar sistemas meio que especialistas específicos, que imitavam a tomada de decisão humana. Inclusive, né, fazendo o gancho, o primeiro sistema especialista que foi criado, que se tem notícia, foi um sistema especialista para fazer diagnóstico de infecções bacterianas e recomendar um tratamento. Então, isso, imagina, na década de 70, era bem focado nisso, era basicamente um sistema de regras, os avanços, os algoritmos, as implementações de sistemas inteligentes ainda estavam engateando, e teve um grande impacto na forma das pessoas trabalharem, só que tinha um problema também de confidencialidade. Se isso, imagina que dá um tratamento diferente para um tratamento que não seja bacana, dado um diagnóstico também que não fosse correto, mas alguns testes que foi feito, ele se saía tão bom ou melhor do que um médico que era especialista em detectar essas infecções. E se a gente pensar aí, na década de 60 e 70, trazendo aí um pouquinho para o RH, a gente ainda não tinha uma adoção realmente grande de que a gente tem notícia aí, principalmente pela literatura. Mas já dava para a gente criar
um sistema de regras. Imagina um chatbot lá, versão 1.0, para fazer uma triagem de currículos e ajudar e automatizar alguns passos do processo de seleção através de regras, né? Eu definia lá o que é que eu queria, qual era a universidade que ele estudou, quantos anos de experiência, fazia algumas perguntas. A gente já conseguia utilizar isso e criar um sistema relativamente inteligente para isso. Sim, perfeito. E você comentou também da questão de diversidade, né, Vitor? Às vezes a pessoa pode dar um tratamento diferente ou não. E em 2020 até, a gente saiu lá, eu comecei lá em 2018, mas em 2020 a Rede Globo, que é cliente aqui do Grupo eLife, dentro do processo seletivo dela, colocou uma inteligência artificial, sendo ela na primeira fase, uma entrevista com o chatbot. Seria a primeira fase do processo seletivo, foi uma entrevista com o chatbot na Rede Globo. E o que é legal? O que eles observaram muito? Por mais que o recrutador seja treinado e preparado para separar opinião pessoal, da hora ali, de escolher o talento, muitas vezes, e às vezes até subconscientemente, o recrutador acaba colocando vieses de opinião, vieses da vida dele dentro. Com o chatbot, a gente vê que isso reduz muito, né? O chatbot vai fazer as perguntas independente da opinião pessoal dele, enfim. E aí a gente tem também mais um auxílio, mais uma oportunidade na área de gente de gestão dentro de RH. Quando a gente fala de inteligência artificial, né, olhando na linha do tempo, é interessante a gente perceber que a evolução da tecnologia através da inteligência artificial, ela representa nesse momento o que eu já vinha falando, a disrupção em praticamente todos os setores da sociedade. No século passado, a robótica industrial transformou os modos de produção. Agora temos exemplos reais que os sistemas já incorporam a inteligência artificial para automatizar o processo. A gente estava falando de áreas como saúde, telecomunicações, justiça. Temos agora, através do Vitor, a figura do Bout People também, que vai ajudar, ele vai entrar mais no detalhe disso. E eu fico olhando para trás, claro, a gente ainda está muito longe de viver aquele cenário tecnológico imaginado por Philip Dick. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Minority Report com o Tom Cruise, mas hoje computadores já estão ajudando a polícia a evitar crimes. Um exemplo disso vem de Nápoles, da Itália, né? Um inspetor chamado Elia Lombardo, ele desenvolveu uma ferramenta através de algoritmo da inteligência artificial chamada XLaw, que consegue prever as localidades em que mais chance pode ocorrer crime naquela região. E a inteligência também artificial está no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Em 2018 também foi criado o Vitor, quase teu xará, Vitor, aí, que também é uma inteligência artificial que faz justamente automação em tarefas relacionadas ao processo digital. Nos Estados Unidos já acontece isso há mais de 20 anos, e agora está chegando no Brasil. Então, a inteligência artificial veio para ficar. Sim, bacana, gente. Dentro da área de RH, né, eu gostaria só de dar ênfase em alguns pontos aqui, antes da gente ir para o nosso próximo painel, que seriam, gente, algumas coisas que apareceram para a área de gente de gestão que antes não eram tão discutidas. Além das que a gente já comentou, a ênfase em comunicação virtual, né? Então, a partir do momento, a eLife, que é uma empresa totalmente home office, né? Como que eu consigo me comunicar com o meu colaborador virtualmente, tanto para os que estão presencial, tanto para os que estão de forma remota. O suporte ao equilíbrio de vida é um ponto que eu gostaria de trazer, até porque o que acontece? Antigamente, a gente tinha muito o suporte de benefícios dentro do colaborador para a saúde física, né? Então, dentro do local de trabalho, seguro de vida, enfim, coisas que são muito importantes, mas o meio digital traz para a gente uma maior flexibilidade disso, até porque a gente tem outros apps, outras ferramentas focadas em benefício, né? E aí a gente passa para um momento onde a gente já tem um cuidado com a vida do colaborador mais holístico, que vai para o mental, que vai para o psicológico, que vai, não, peraí, tá todo mundo em casa, tá todo mundo em pandemia, como que a gente vai conseguir fazer essas equipes também desenvolverem laços, enfim, que a gente sabe que são coisas que, além de ajudar em taxas como turnover, também auxiliam diretamente na produtividade da corporação, né? Além disso, né, pessoal, a adaptação, claro, a políticas e benefícios, então LGPD, a gente sempre traz a IA, né, Vitor? Mas a gente sempre percebe que existe uma preocupação muito grande com dados, até em processo de recrutamento e seleção, muitas vezes,
e a utilização dessa IA de forma correta, visando proteger dados pessoais, né? Seja do colaborador ou seja de alguma pessoa que está participando do processo seletivo. E todas essas mudanças evidenciam também um RH mais ágil e mais adaptável, né? Às vezes a gente passava anos, já vinha de anos com o RH tratando sempre da mesma forma, agora a gente vem e, vamos mudar para cá. Para a gente passar para o nosso próximo projeto, queria pegar para o nosso próximo painel, pegando um gancho aqui, focando na parte de recrutamento e seleção, e aí a gente conversar na prática como que a IA consegue ser aliada na personalização e agilidade dos processos de gestão. O que a inteligência artificial consegue praticamente, o que eu consigo colocar aqui, Pedro, no meu computador, que vai trazer mais agilidade para um processo de RH. E por que tratar disso, né, pessoal? Quando a gente consegue ter mais agilidade na parte processual, no que é operacional, o RH consegue voltar os olhos para uma visão mais estratégica, para lados mais estratégicos do negócio. Sem dúvida. Eu acho que um ponto a gente está vivendo hoje, assim, olhando um pouquinho, a gente fala um pouquinho da história, né? A gente está vivendo um ponto que eu acredito que seja de virada realmente da forma como a gente trabalha, da forma como a gente interage com o nosso computador e com os nossos sistemas. Principalmente para quê? Eu acho que a gente usa e quer utilizar a inteligência artificial em processos para o quê? Para automatizar e a gente conseguir trabalhar de forma inteligente. E eu acho que esses avanços ficaram bem claros, assim, principalmente, né, que a gente falou um pouquinho de história, do pós-pandemia, depois que a gente começou a ter uma chamada onda assim de IA mainstream. Acho que o Pedro e o Cássio falou de alguns exemplos, né? Quando a gente chama dessa era de IA mainstream, focando nessa parte de RH, a gente consegue ver nos sistemas que a gente utiliza. Por exemplo, acho que todo mundo aqui de RH utiliza o LinkedIn para fazer recrutamento, seleção, tem essa ferramenta, né, para utilizar nesses processos. Então, se a gente pensar, né, o LinkedIn, desde do começo dele, utiliza a inteligência artificial, de novo, para melhorar esse processo. Porque, por exemplo, a gente tem lá, eu peguei aqui os últimos dados que eu tenho acesso, tem 850 milhões de usuários, por exemplo. Só que no Brasil, ele fica até à frente no Twitter, né? 63 milhões. Então, é uma base gigante. Nossa. Imagina que você distribuir o conteúdo de uma vaga para os candidatos corretos. Tem que utilizar inteligência artificial, machine learning, para quê? Aprender com esses dados e distribuir, né, o conteúdo, qual é a vaga, para determinados perfis, que sem isso, se fosse fazer, vamos dizer assim, com outras abordagens manuais, seria bem complicado. E se a gente até pensar, né, pessoal, no processo de recrutamento e seleção aí, a gente consegue o quê? Vamos dizer assim, dar um match nos candidatos que a gente acha interessante, justamente utilizando isso. A gente utiliza essa base de dados para entender, compreender e tirar conclusões sobre isso. E só veio esses avanços, assim, eu acho bem bacana, com um nomezinho que provavelmente vocês devem ter visto, né, de machine learning, big data, se fala bastante, principalmente durante a pandemia, né, que é basicamente a capacidade da gente aprender com os nossos dados, e a gente viu, como o Cássio falou também, que isso meio que está presente em muita coisa que a gente faz, seja numa rede social, empresarial, né, profissional, como o LinkedIn, como em outros contextos, por exemplo, que Pedro comentou, né, a própria Globo utilizou lá um chatbot para fazer um processo de recrutamento e seleção. Ou seja, você entender o processamento de linguagem natural, entender o que você quer, definir regras e meio que construir um chatbot inteligente, só foi possível, de novo, com esses avanços que a gente teve de processamento de linguagem natural, justamente só é possível fazer isso através de ferramentas de inteligência artificial. Só que eu queria chamar a atenção, acho que Cássio até comentou, né, Cássio, que eu acredito fielmente que a gente está num ponto realmente de inflexão, de mudança, porque a gente passou dessa IA sendo meio que integrada em alguma funcionalidade, sendo colocada, né, nas nossas vidas, seja criando assistentes virtuais,
seja fazendo uma busca, né, que a gente faz pelo Google, para ser uma IA que vai estar em todos os lugares. Então, eu acho que a gente está vivendo essa época e vai revolucionar a forma como a gente trabalha realmente. E, de novo, até pensando aqui, eu acho que antes do próprio machine learning, as aplicações eram relativamente modestas. Depois disso, depois desses avanços, isso passou a ficar muito interessante e principalmente em ajudar no nosso trabalho. E eu acho que, principalmente agora, né, eu acho que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o ChatGPT, sobre IA generativa, né, que é basicamente inteligência, sistemas capazes de entender o que a gente quer e criar coisas. Eu acho que vai possibilitar a gente revolucionar a forma como a gente trabalha e pensando no nosso processo de recrutamento e seleção, eu acho que isso vai democratizar também o processo de trabalho inteligente, que vai permitir que sejam empresas, grandes grupos como a própria Life e pequenas empresas como a nossa, utilizem a inteligência artificial para principalmente acelerar esse processo de seleção. E a gente pode trazer, né, pessoal, alguns exemplos. Pelo menos eu, né, aqui eu faço triagem de currículo, eu monto entrevistas, monto formulários para acelerar o processo de seleção em si. E, de novo, eu fazia muita coisa manualmente, e eu acho que a gente, utilizando ferramentas como o próprio ChatGPT, que a gente vai ver daqui a pouco, né, Pedro? Pode ajudar e, principalmente, automatizar essas tarefas e deixar o meu trabalho mais inteligente. Ou seja, eu vou criar uma descrição para um cargo. Eu consigo, de novo, eu tenho o meu template, mas eu posso pedir uma sugestão para criar isso de forma automática. Um exemplo bem prático, pessoal, que eu uso literalmente assim, nos meus processos de seleção aqui na empresa, é o seguinte: eu sou muito, teoricamente, bom em selecionar pessoas mais técnicas, porque tá o quê? Tá dentro lá do meu mundo. Só que eu usei principalmente o ChatGPT para quê? Para complementar num processo de seleção que eu ainda não acertei, mas melhorei bastante no meu último, que era o seguinte: selecionar pessoas de venda, cara. Então, eu usei ele para quê? Criar um formulário, gerar uma descrição atrativa, fazer uma simulação. Eu vou entrevistar, na última fase do processo, sempre sou eu que faço a última entrevista. Poxa, eu conseguia fazer para marketing, para tecnologia, mas ainda não tinha acertado, principalmente para vendas. Então, eu pedi ajuda do ChatGPT para criar esses testes um pouquinho mais técnicos, e então ajudou bastante e acelerou aí bastante o meu processo de seleção. E no último que eu fiz, eu tive um resultado bem bacana. E até comparando um pouquinho, né, ainda não era nem a versão 4, que é a mais nova, que a gente vai falar um pouco, era na versão e me ajudou bastante. Legal. Vitor, até gostaria de pedir aí para o pessoal, né, gente? A gente colocou aí nos comentários, mas falando por aqui também, se vocês já testaram, se alguém que está ouvindo aí já utiliza alguma ferramenta de RH, pessoal, vamos colocando ali no chat, a gente vai fazendo essa interação, tá? Vitor, o que eu acho interessante também, depois que a gente passa do processo seletivo, depois que a gente recruta, a IA também vai estar dentro da área de People Analytics. Então, dentro de análise de dados de RH, no caso, né? A gente conseguir ter dados assertivos. Hoje a gente tem algumas inteligências artificiais aliadas a programas, onde eu consigo ter a previsão da rotatividade do meu funcionário. Ou seja, eu pego diversos dados dentro da empresa e dentro de base de dados livre, consigo dizer, olha, esse funcionário aqui está com maior chance, talvez, de entrar numa taxa de turnover, né? Experiência do funcionário também, da mesma forma com o processo seletivo, Vitor, treinamento também, aprendizado e desenvolvimento. Então, tem uma pessoa aqui que eu preciso desenvolver uma trilha de aprendizado para ela, podemos utilizar, inclusive, o próprio GPT para desenvolver uma trilha de aprendizado para aquela pessoa na determinada área dela, né? Então, são muitas as utilizações. E aí, Vitor, vamos passar para o pessoal o que a gente pode fazer na prática, o que diariamente o pessoal que está assistindo pode utilizar entre dicas e ferramentas na prática no dia a dia. Boa, ótima ideia, pessoal. Então, só para falar um pouquinho e até pegando o gancho, Pedro, eu fazer outro exemplo bem prático do que eu utilizo
eu criei uma versão 1.0 aí do meu plano de carreira, sugerindo e pedindo, né, para o próprio ChatGPT, eu tenho esse cenário, eu coloquei o cenário lá da minha empresa, e me dê algumas sugestões do que eu posso fazer para ter uma versão inicial do meu plano de carreira. E eu fiquei até surpreso com o que eu recebi, foi muito bacana. Eu montei basicamente esse plano de carreira lá da empresa com a ajuda de uma ferramenta como o ChatGPT. Aí, o que a gente pode fazer? A gente, de repente, pessoal, podemos fazer um bate-bola um pouco mais prático, tá certo? E trazer algumas coisas que vocês já podem usar agora. Por exemplo... Deixa eu só para passar para o pessoal, a gente vai ficar aqui mais no cantinho agora, o palco é teu, também para apresentar, para passar para o pessoal de uma forma mais clara. A gente está aqui dentro, pessoal, interagindo com vocês em comentários, e o Vitor vai passando essa próxima parte. Perfeito. Então, provavelmente eu queria até perguntar para vocês, estou olhando aqui para o chat, eu acho que todo mundo, né, que está envolvido aí no processo de seleção, no RH como um todo, precisa fazer o quê? Analisar currículos, não é isso? Eu queria saber aí de vocês se vocês já utilizaram alguma ferramenta para acelerar ou pelo menos melhorar esse processo, que eu acho que eu tenho algumas dicas que a gente pode falar. Primeiro, provavelmente acho que todo mundo conhece o ChatGPT. Alguém não conhece? Se quem não conhece pode falar, que eu posso explicar aqui rapidamente. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o próprio ChatGPT para analisar um currículo. Por exemplo, a gente pode pegar um currículo que o usuário possa ter enviado para mim num PDF, eu posso pegar lá e imprimir o currículo dele da página do LinkedIn, salvar em PDF. E o que a gente consegue fazer? Copiar e colar esse texto lá dentro do próprio ChatGPT. Mas o que a gente pode fazer a mais? Eu acho que é uma dica bacana que, pronto, eu utilizei no último processo de seleção, essa ferramenta chamada pdf.ai, que basicamente, pode passar, por favor, como é que ela funciona? Ela funciona dentro do próprio ChatGPT, para algumas pessoas, para alguns usuários, já tem disponível o que a gente chama de plugins, que basicamente você consegue instalar algumas extensões, por exemplo, um analisador de uma página, um analisador de PDF, mas para isso ainda não está liberado para todo mundo, você tem que instalar e dizer explicitamente o que você quer e passar o link de um currículo. Então, você consegue fazer isso dentro do próprio ChatGPT. Hoje você tem que ter uma conta premium. Você, por exemplo, analise, pode bolar um prompt, né? Analise esse currículo e verifique se ele é compatível com essa vaga. Então, você consegue fazer perguntas dentro do ChatGPT, mas isso ainda não está disponível para todo mundo. Acho que vocês podem usar a ferramenta pdf.ai. Pode passar, por favor, para eu mostrar como ela é. É uma interface super tranquila. Eu fiz uma simulação aí. Eu peguei lá o meu perfil do LinkedIn, salvei em PDF, subi na ferramenta e comecei a fazer perguntas do tipo, resuma o currículo, verifique se ele tem fit com a área de vendas, qual é a experiência dele. E uma coisa que eu acho muito bacana é o seguinte, para não ter que estar procurando, né, nesse documento, você pode perguntar se tem experiência em vendas, por exemplo, se tem experiência em uma tecnologia específica, e esse PDF AI, ele aponta no documento qual é a página que ele tirou essa conclusão. Então, acho que isso é bem bacana. Nessa apresentação que a gente vai divulgar, vai ter esse link. Eu, particularmente, uso aí como um hackzinho aí no meu processo de seleção, principalmente para verificar algumas coisas. Tranquilo, pessoal? Acho que vai ajudar aí a vida de vocês, e eu acho, desses analisadores de PDF, é o que eu acho mais bacana. Pode passar, por favor. Outra dica, pessoal, eu queria saber assim, se todo mundo, né, já utilizou de novo o ChatGPT, e eu queria passar algumas dicas, um hack de como a gente explorar essa ferramenta fantástica, que, de novo, que eu acredito que vai mudar, né, a forma como a gente interage com as nossas aplicações e a gente realiza o nosso trabalho, mas a gente consegue, através do que a gente chama de prompt engineering, né, que é uma engenharia de prompt, basicamente
como perguntar, né, como interagir com o ChatGPT ou com outras ferramentas de AI generativa, né, que geram conteúdo, que geram texto, a gente tirar o máximo delas. O que a gente pode fazer? Basicamente, clareza é fundamental. Você precisa ser claro, né? E outra dica importante é, de repente, contextualizar. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei lá, eu disse, eu fui claro dizendo, resuma um currículo ou fazendo uma pergunta direta. Esse currículo tem experiência em uma determinada área, mas se eu quiser avançar um pouquinho mais, eu consigo contextualizar. Por exemplo, perguntando se determinado currículo tem fit com a vaga. Para isso, eu preciso contextualizar, eu passo esse contexto para essas ferramentas de IA e a gente tem uma resposta aí bem bacana para analisar. Aí, de novo, depois a gente confere, vê se está tudo ok, mas ajuda bastante no nosso processo de seleção. Ayrton, você ainda não conhece, eu acho que é muito bacana entrar no ChatGPT, se colocar no Google vai ter lá, e ChatGPT, colocar no Google vai ter um monte de informação, e de novo depois pode testar, né, e brincar e testar com essas dicas que a gente está dando aqui de prompt engineer, como tirar o máximo dessas inteligências. E, de novo, se a gente for uma tarefa muito complexa, eu acho que é bom a gente ir por etapas e, de novo, evitar a ambiguidade, porque às vezes até nos nossos pedidos a gente pede uma coisa no começo e outra diferente no final, isso influencia nas respostas que essas ferramentas dão para a gente. E o principal é o seguinte, é você ir testando, reveja, refine e vai testando realmente para ver o quão poderoso, como isso pode ajudar em algumas tarefas que a gente faz. Ele pode passar um pouquinho, eu vou dar outros exemplos. Pode passar o slide, por favor. Que é o seguinte, para tarefas simples, eu acho que não precisa a gente reinventar. Basicamente, a gente ser claro e pedir alguma coisa. Quero criar uma descrição para uma vaga. Você vai lá e pede, eu quero uma descrição para uma vaga de analista de dados júnior. Já está ok, sem problema nenhum, mas é importante a gente ir sempre refinando, né? Passa mais informação, pode ir interagindo para tarefas e objetivos mais simples. Quando é tarefa um pouquinho mais complicada, pode passar aí também, por favor. Eu gosto de seguir meio que um modelinho de prompt aí, principalmente para essa voltado aqui para o RH, pessoal, que basicamente a gente pode definir qual é o papel dele ou o tom, a gente diz para o ChatGPT ou para outra ferramenta de IA generativa que tem do próprio Google, a gente definir o que ele quer. Você diz, eu sou um analista de recrutamento e seleção da empresa tal, e passar os detalhes do que ele deve fazer é tão importante quanto dizer o que ele não deve fazer. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo da gente criando um prompt para simular uma entrevista de um usuário. É importante a gente dizer o seguinte, não fale de outra empresa, qual o seu principal objetivo? Basicamente, agendar uma entrevista e verificar se esse currículo, se esse candidato tem um fit com a vaga que eu estou propondo. E eu acho que outra dica bacana é basicamente também dizer qual é o formato de resposta. Você consegue meio que direcionar o ChatGPT para qual o formato que eu quero. Eu quero um formato de texto normal, não preciso dizer nada. Quero criar, de repente, uma planilha, você pode dizer, me responda em um formato separado por vírgula, porque você pode copiar essas informações no formato que você queira e colar numa apresentação, colocar numa planilha. Então, você consegue fazer isso. Então, esse como se fosse um template que eu uso bastante e tem me ajudado e, principalmente, acelerado aí o meu processo de seleção para ser um pouco mais inteligente. Pode passar um pouquinho, pessoal, por favor? Aí, por exemplo, aí vamos tentar fazer um fluxo básico aí do que a gente poderia usar no processo de recrutamento e seleção. Primeira coisa, eu preciso definir qual é a vaga, né? Então, se a gente quer um pouquinho mais de detalhe, eu acho que isso vale a pena, a gente coloca, além da vaga, né? Você pode pedir para ele o seguinte, cria uma descrição para a vaga X, mas passando também a senioridade, se é um júnior, pleno ou sênior, se exige algumas ferramentas ou alguns conhecimentos, que ele já faz isso para você. E tem um exemplo do prompt aqui,
que vocês podem ver, pessoal, pode passar, por favor, que nessa apresentação que a gente está mostrando, tem o link para o prompt que eu usei para criar essas informações, tá certo? E eu queria trazer um pouquinho também da diferença entre os modelos do GPT-3, tá? E do 4. O GPT-3, que é o 3.5 hoje lá, que está aberto para a maioria das pessoas sem precisar pagar nada, tem uma resposta tão boa quanto o GPT-4, que provavelmente só tá disponível para que tenha uma conta premium, para tarefas mais básicas. Então, não tem desculpa, não precisa pagar nada, pode utilizar o próprio ChatGPT para acelerar esse processo de seleção. E, de novo, quando você quer algumas coisas, colocar o contexto é bacana. Aí, qual é a evolução? Para quando você quiser alguma coisa um pouquinho mais refinada. Pô, quero criar um template, quero criar uma coisa mais refinada mesmo. Então, principalmente para tarefas mais complexas, o próprio GPT-4 foi um pouco melhor, tá certo? Então, tem o link aí do prompt que vocês podem copiar, utilizar. E, de novo, se tiver outras dicas, pessoal, pode mandar para a gente, que é importante, ou compartilhar o próprio prompt aí de vocês, tá certo? Aí pode passar também, por favor. Aí, o que é importante? Eu trouxe um detalhe que eu não sei se todo mundo conhecia, que era, imagina que você pode criar e direcionar o formato da resposta dessas ferramentas de IA. E como é que você faz isso? Através daquele templatezinho, né? Você imagina, poxa, eu não tenho conhecimento nenhum, né, em HTML, em programação, mas nada impede de eu criar uma descrição de uma vaga e, na minha interação com a ferramenta, eu dizer qual é o formato que eu quero. Então, depois de você criar essa descrição, você pode perguntar para ela, ó, eu quero essa resposta que você me deu no formato em HTML. E, então, essas ferramentas são muito boas em escrever coisas, seja em texto normal ou em programação. Aí, ele basicamente passa essa informação e normalmente ele dá uma instruçãozinha, ó, copia esse código, salve no formato .html, e aí dessa forma você consegue criar uma página aí de seleção, de recrutamento, uma página para divulgar uma vaga, colocando imagem, colocando texto, de uma forma bem interessante. Aí pode passar aí, por favor, que a gente tem um exemplo desse prompt. Pronto, esse site, esse mini site aí, a gente criou todinho dentro lá do próprio ChatGPT. Eu não testei em outras ferramentas, como do Google, Bard, que ainda não está disponível aqui no Brasil, ou em outras ferramentas, mas também funciona esse tipo de formato. E aí tá aí o exemplo, tá certo? Se vocês quiserem copiar, usar e dar um feedback aí do que vocês acharam, acho que é bacana. Pode passar, por favor. E, de novo, eu tive uma resposta muito bacana nos dois, no GPT-3 e no 4. 4, quando é um pouquinho mais complexo, o código, vamos dizer assim, o HTML, ele sai um pouquinho melhor, mas dá para fazer com os dois e não precisa ter a versão Plus lá do ChatGPT para isso, tá certo? Aí pode passar, por favor. O que a gente pode fazer isso? Eu, de novo, estou usando na prática, quais as perguntas, né? Como é que eu me preparo para o processo de recrutamento e seleção? Dado uma vaga, como é que eu posso perguntar para essa ferramenta? Quais as perguntas que eu devo fazer? Qual deveria ser o formulário desse processo? Quais perguntas realmente eu consigo e devo fazer para uma determinada vaga? Aí, de novo, vocês podem ir testando e interagindo e usar aquela dica que a gente deu. Sempre bacana, para ser mais específico, a gente utilizar o poder dessas ferramentas, a gente passar um contexto, né? Não só, de repente, se eu quero um formulário, umas perguntas para o processo de recrutamento e seleção, do jeito que eu espero, que eu faria, né? Passar o contexto de qual é a vaga, quais são os requisitos, pode ajudar e melhore muito esse processo, as respostas que essas ferramentas dão para a gente, tá bom? Então, pode passar aí de novo, pessoal. Tá aí o chat, tá bom? Eu criei lá, tem um prompt, que foi que eu passei, e quais as respostas que ele me dá, e é bem bacana. E, de novo, o que é que eu posso fazer também como uma dica? Eu posso dizer qual é o formato que eu quero. Coloque isso num formato separado por vírgula, para eu copiar lá no Excel, para facilitar quando eu for criar um formulário, por exemplo.
Então, ajuda. Eu acho que é uma dica bem bacana. Não sei se todo mundo sabe. Pode passar mais um pouquinho, pessoal. Aí, ó, foi que outro exemplo que eu criei para trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente está tendo como eu falei, né, uma revolução e uma evolução da forma como a gente trabalha. O que é que a gente pode fazer? A gente pode usar essas ferramentas para a gente também aprender sobre um determinado assunto, e a gente, como recrutador, pode criar um assistente para, de novo, a gente interagir com ele, simular respostas e até aplicar isso para os nossos candidatos, né? Aí, seguindo aquele template que eu passei, a gente consegue criar um assistente recrutador para criar nesse processo de seleção. E o que eu acho bacana disso é que a gente não precisa de nenhum treinamento extra, a gente consegue fazer isso através daquele prompt lá de uma forma bem interessante. Aí o que foi que eu fiz? Eu basicamente disse qual era a empresa, qual era o perfil, o papel que ele deve ser, que era um recrutador, o que você deve fazer. Por exemplo, faça uma pergunta por vez, não fale de outras empresas, o site da empresa é esse, o que é que a empresa faz, porque o próprio candidato, quando estiver interagindo, pode fazer essas perguntas. E o que é que não precisa fazer? Por exemplo, não precisa falar a próxima pergunta, não precisa falar determinadas coisas. E uma dica também que eu acho que é bacana é dizer qual é o objetivo dele. Eu digo, o meu objetivo principal se esse candidato tiver fit, né, com a vaga, na verdade, for interessante para a vaga, agende uma entrevista e passar o link do Calendly. Então, se vocês interagirem lá com esse prompt, né, que a gente criou, ele vai ficar fazendo as perguntas e, no final, se ele julgar, né, que tem fit com a vaga, a gente poderia passar a descrição da vaga para melhorar ainda mais, ele vai lá e diga, você tem um perfil para vaga, entre aqui nesse link e agende uma entrevista. Então, de novo, tem um link aí para vocês darem uma olhada nesse prompt, nesse templatezinho que a gente criou, e eu acho que a gente pode ser útil bastante aí no nosso processo. De novo, para mim foi útil para eu aprender, né, a selecionar, por exemplo, vendedores para vendedores de uma forma mais interessante. Passei a fazer perguntas melhores na minha entrevistas e analisar o currículo também, que eu faço isso bastante. Aí pode passar um pouquinho, pessoal, para a gente terminar, estamos passando um pouquinho do tempo. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente junta isso tudo, ok? Como é que a gente cria uma descrição para a vaga, depois cria um formulário de seleção, deixa isso online, com a página de vagas, com a descrição, com um formulário para os meus candidatos se inscreverem, e como é que eu analiso essas respostas. Então, a gente tem vários passos, né? O que é que acontece? A gente tem uma novidade aí, pode passar. O Bout People, basicamente o sistema de recrutamento e seleção da Bout, que o nosso principal objetivo é aumentar essa velocidade e acelerar esse processo de seleção para que os recrutadores consigam fazer o trabalho que realmente importa, que é analisar os currículos e selecionar as melhores pessoas. E a gente vai ser, como o Cássio falou, a primeira plataforma que vai integrar AI generativa, ter o ChatGPT lá dentro, para fazer essas tarefas sem precisar pular de uma ferramenta para outra, de uma forma totalmente integrada e automatizada, para simplificar esse processo. A previsão é que a gente lance oficialmente para todo mundo, a gente já está testando isso, mas que vocês possam utilizar lá em julho e contribuir. E o nosso principal objetivo, acelerar o processo de recrutamento e seleção e trabalhar de forma inteligente e coisas que podem ser automatizadas, sejam automatizadas, e é isso que a gente quer, tá certo? Ô Vitor, que legal, cara. Acho que assim, são ferramentas que facilitam muito no dia a dia, como a gente já vinha falando. Você às vezes não precisar perder um tempo gigantesco pensando em quais perguntas e tal, pode pegar do chat, você consegue focar numa visão mais estratégica e principalmente focar não no processual, não no operacional, e sim em entender se aquela pessoa é o talento para sua empresa, e hoje a gente consegue fazer isso. Temos todos esses links de prompt dentro do chat GPT, que a gente vai disponibilizar depois em apresentação, pessoal, para todo mundo ter acesso, mas a partir de julho conseguimos fazer tudo isso dentro do Bout People, integrado com o chat GPT, sendo a primeira novamente
com essa integração. Dentro do Bounty People também a gente tem diversas outras facilidades para RH, né? Desde gerenciar diversos CNPJs ao mesmo tempo, reembolsos também diretamente por dentro da plataforma, e além da plataforma de benefícios que o Bounty oferece, também o Bounty People na plataforma de recrutamento e seleção e gestão de benefícios, a gente também vai ter como meio de utilização disso o próprio cartão Bounty, certo? Que é o meio pelo qual a gente vai poder. O cartão, aliás, não tem custo, pessoal. Ele é o meio para a gente conseguir utilizar os benefícios ofertados pela Bounty, né? Hoje nós temos um ecossistema de parceiros aqui dentro que traz benefícios desde educação, viagens, lazer, saúde, claro, né? E o cartão vem como meio para a gente utilizar tudo isso. A partir de julho, novamente, vocês conseguem toda esse arcabouço de inteligência artificial que a gente veio comentando aqui no webinar, também já integrado ao Bounty People. É isso, gente. E aí eu acho que a gente tem uma surpresa, né, Vitor? Eu acho que a gente pode dar ela agora. O que você acha? Ô Pedro, deixa eu só voltar um tema rapidamente do Bounty People. Obrigado pela explanação aí, Vitor. Excelente a ferramenta, nós já testamos aqui até antes de lançar o mercado. É um serviço de valor agregado, está dentro do cartão Bounty People, que leva para você para o cartão Bounty, né? Foi o inverso que eu falei. E é interessante no Bounty People, são 5 pontos de atenção que o Vitor falou, eu quero só relembrar para vocês não perderem a ferramenta como é boa. Então, a gente fala primeiro de recrutamento e seleção, a gente fala de análise de dados de RH, experiência do funcionário, aprendizado e desenvolvimento, e hoje a previsão de rotatividade. Então, todo o Bounty People está focado nesse tipo de ações, tá? Legal, fenomenal. Você quer dar a surpresa, Vitor? Pronto, então todo mundo esperou agora até o final, né, pessoal? A gente tem uma surpresa muito bacana, que é o seguinte, para todos os clientes, né, do Bounty Benefícios, do Bounty Cartão, o que é que a gente vai disponibilizar? 12 meses aí, sem nenhum custo, zero, da nossa plataforma, justamente para o quê? Para acelerar aí o trabalho de vocês. Então, essa é a surpresa que a gente estava segurando aí, né, para falar no final. Se tiverem interesse, entre em contato com a gente aqui da área de negócios, que a gente vai ficar muito feliz em ter vocês aí como usuários e clientes, e principalmente, nosso objetivo é o quê? Automatizar, trabalhar de forma inteligente e fazer parte dessa revolução aí que a gente vai passar e está passando, que a gente quer fazer parte disso também. E não só isso, Vitor, então, além de ser uma excelente surpresa, a gente surpreende, é o que a gente tem feito com nossos clientes, a gente tem surpreendido cada vez mais nossos clientes com essa experiência. Legal, o Nilman comentou aqui, né? Só fazendo alusão ao teu comentário, Cassius. O Nilman Pedrotti comentou aqui, estou muito desatualizado com isso, essas ferramentas facilitam muito no dia a dia do RH. E era isso mesmo o nosso objetivo para trazer para vocês. Às vezes, a gente ouve tanto falar de ChatGPT, ouve tanto falar de inteligência artificial e acaba não pensando em como isso pode ajudar no nosso dia a dia. Com essa mega surpresa, então, além do cartão não ter custo, pessoal, nem taxa surpresa, além de a gente não ter custo no cartão, o Bounty People, com todas essas facilidades de inteligência artificial que a gente comentou aqui, vem em julho com essa nova atualização e fica com utilização também gratuita por 12 meses. Por 12 meses, gente. Então, fica o convite. A gente também vai disponibilizar a apresentação para vocês terem acesso aos prompts e também conseguirem utilizar por meio do ChatGPT, né? Mas fica o convite para simplificar os processos de gestão aqui com o Bounty e também oferecer benefícios que realmente vão cuidar da vida do colaborador como um todo. É isso que a gente foca hoje também. Além de, dentro do RH, a gente focar em simplificar a gestão, focar em trazer essa agilidade, mas para o colaborador também focamos muito na qualidade de vida. Como eu disse para vocês, a gente acredita que um ambiente produtivo, com alta produtividade, começa com benefícios flexíveis. Gente, vamos encaminhando para o final. Então, gostaria de saber, enquanto a gente vai finalizando, pessoal aí do chat, se já conheciam, se foi legal, se curtiram. Disponibilizamos todos os links para vocês. Agradecer principalmente ao Vitor. Brigadão, Vitor, por toda a explanação, por todos esses... Teve coisas ali que também a gente não conhecia, né? E acho que vai ser de muito valor para o pessoal. Obrigado pelo espaço, obrigado pela tua apresentação. Se tu quiser deixar algum recado também.
Então, pessoal, eu primeiro, né, obrigado aí pelo convite, tá certo? E qualquer dúvida, sugestões e que vocês tenham, né, por favor, entrem em contato com a gente. E, de novo, eu que agradeço e fazer parte dessa simplificação, né, do processo, do RH como um todo. Acho que começa realmente lá em benefícios, mas ajuda em outras coisas, como o próprio recrutamento e seleção, e esse é o nosso objetivo. E eu que agradeço fazer parte aí desse ambiente, desse ambiente de negócio que é o Balt. Foi muito legal. Obrigadão, aprendi muito com você. Legal, foi ótimo, Vitor. Obrigadão. Cassius, obrigado pela tua presença, pelos comentários também, representando a Bounty. Eu queria só dar 2 recadinhos. Galera, nosso Instagram está passando aí embaixo no banner agora, então vocês podem ir lá e seguir, relembrando novamente. E nos dias 20 e 21 desse mês, estaremos em São Paulo, estaremos no Expo Center Norte, no evento focado para RH, HR4 Results, feito pela GUP, né? Se alguém estiver por lá, pode ir no nosso stand, a gente vai estar por lá apresentando o Bounty, conversando com o pessoal também e explanando um pouco mais o Bounty. E além disso, já temos uma próxima webinar marcada para o dia 28, certo, Cassius? Quer comentar um pouquinho sobre ela? Essa webinar cada vez vai ser recorrente no mundo Bounty, até para a gente ter a facilidade de entrar em contato com vocês, de vocês conhecerem mais o nosso universo. Como eu comentei desde o começo, a gente está vindo com uma categoria disruptiva mesmo, quebrando paradigmas mesmo, atendendo o que a RH na ponta está prevendo. Então, nós temos aqui, para o dia 28, um tema muito, muito próximo da gente. Nós temos a companhia do CEO da Memory, e nós vamos falar assim, por que a telemedicina se tornou a melhor forma de cuidar da saúde dos seus colaboradores. Então, vai ser feito no dia 28 desse mês. No próximo mês de julho, também já temos uma pauta para mais 2 outras webinars. Então, é importante a participação de vocês para se manterem cada vez mais antenado no mundo Bounty. Legal. E é legal, Cassius, passar para o pessoal que o Memory, que vai estar vindo para conversar com a gente, o CEO da Memory, né, que vai estar vindo para conversar com a gente na nossa próxima webinar, é parceiro aqui do Bounty também. O Memory é um dos benefícios que a gente oferece e engloba diversas áreas, engloba principalmente a área da saúde, mas também de academias, enfim. Gente, vou me despedindo de vocês, então. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu finalizei aí com o Jarvis, acho que é a inteligência artificial que todo mundo mais conhece, né, pessoal, do Homem de Ferro. Agradeço vocês, espero vocês dia 28, para quem estiver lá no HR4 também, eu e Cassius estaremos lá para atender todo mundo. Obrigado, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima, a gente se encontra. Obrigado, até a próxima. Valeu.